Bom dia, primeira série. Tudo bem? Só vendo aqui para não apertar o stop de novo, que estou começando e apertando e outras interferências. Olha só, o que acontece? A gente está falando de antiguidade oriental, já falamos de fenícios, né, nas aulas presenciais, e na aula passada a gente estava falando do povo hebreu. Então a gente já fez uma introdução a respeito do povo hebreu, não é só uma recapitulação rápida, lembrando que são 3 períodos, não é, patriarcas, juízes e reis, não é? Lembrando que Abraão foi o primeiro patriarca, não é? O surgimento da civilização do povo hebraico, cidade de Ur, Mesopotâmia, migração com Abraão para a Palestina, organização das 12 tribos hebraicas, tribos de Israel ao norte, tribos da Palestina ao sul, dificuldade de sobrevivência, migração para o Egito, não é? Aliança com os Ixos, queda dos Ixos na reunificação do Império Egípcio, escravização hebraica, êxodo para a Palestina de novo, não é? Com a figura de Moisés, organização então das 12 tribos novamente por conta da ocupação que já havia ali, maneiro. E aí o que acontece? Não é? A formação do período dos juízes, não é? Onde dividir para conquistar, para dominar e para expulsar os povos que ali viviam, filisteus e cananeus, foi a saída mais sensata naquele momento. Lembrando, Saul é o primeiro juiz a unificar as tribos, não é? Dessa unificação surge um reino de Israel. Esse reino, não é, por questões políticas, ele se desagrega e novamente se divide em 12 tribos, não é, organizados em 2 reinos, de Israel ao norte novamente, de Judá ao sul. Beleza? Então essa foi uma recordação rápida. A gente falou sobre sociedade, organização e tudo mais. Agora a gente precisa falar sobre religião, né? Na verdade, quando a gente fala sobre religião, a gente tem que entender que a religião é um dos pontos mais importantes para nós, para a cultura atual ocidental, não é? Foi uma das contribuições que nós tivemos aí com maior importância. Então, olha só, o que acontece, não é? O que a gente tem que saber, cuidado para não desligar, o que a gente tem que saber a respeito dessa religião hebraica? Beleza? Foi a primeira religião monoteísta, né? Vou arrumar aqui, monoteísta. Lembrando, mono, um, não é? Mono, um. Tel, Deus. Então foi a primeira religião que organizada na antiguidade em que vai ter a crença em um único Deus. Beleza? Esse Deus tem 3 nomes para representar a mesma pessoa: Jeová, Javé ou Yavé. Beleza? Então olha só, deixa eu contar uma história para vocês. Deixa eu mostrar aqui uma imagem para vocês. Quero ver se vocês conhecem. Alguém aqui sabe onde é isso? O que é essa montanha? Esse é o famoso Monte Sinai. Beleza? O que tem a ver o Monte Sinai com a cultura hebraica? Lembra Moisés? Moisés, quando ele conduziu o povo hebreu do Egito de volta a Canaã, terra prometida? Então, o que acontece? No caminho, não é? Moisés, então, ele sobe ao Monte Sinai, tem um encontro com o seu Deus, e ali ele recebe a chamada tábua ou tábuas, não é? Tábuas das Sagradas Escrituras, não? Tábuas dos mandamentos, beleza? Dos mandamentos. Muita gente mandamentos, não vai caber aqui, beleza? Tinha que ter mais um aqui, mandamentos, beleza? Essa tábua dos mandamentos nada mais é do que quem aí acompanha ou segue uma religião monoteísta, seja ela evangélica, católica, não é? Não interessa, essas que têm origem no judaísmo. Essa tábua dos 10 mandamentos, ela cumpre uma função muito importante. Então, quando a gente fala na tábua dos 10 mandamentos, a gente tem que entender que a religião hebraica, ela vai, além de influenciar
não é, a religião monoteísta atual, ela também cumpre dois preceitos. Um preceito ético e um preceito moral. Beleza? Por que ético e moral? Quem tem o conhecimento, não sei dos 10, mas eu posso dizer, por exemplo, 3. Não matar, não roubar, não desejar a mulher alheia, não é? Guardar domingos e festas. O que quer dizer domingos e festas? É o dia de descanso para oração. Então, são condutas éticas e morais relacionadas à religião hebraica. Tá certo? Então, não é só o monoteísmo que serve como inspiração, que serve como processo de organização para as religiões atuais. Não é? Então, dentro dessa condição, a gente tem que entender que os hebreus, né, a maior contribuição hebraica, judaica para a sociedade atual é a ideia do monoteísmo da religião ética e moral. Tá beleza? Mas é claro que a gente tem que saber que isso também traz inspirações, tem inspirações em outras religiões. Tá certo? Então, dentro desta proposta, a gente tem que perceber não só, não é, o acolhimento espiritual que esse monoteísmo, essa crença no Jeová ou em Javé, ele vai propor. Mas a gente também tem que entender que para poder organizar o seu povo naquele momento de desespero, de transição, de uma escravização, de perseguição, até o local aonde era prometido para eles por Deus, para que aquilo não gerasse um tumulto, um conflito, era necessário que se organizasse esse povo em torno desses conceitos. Então a religião, além de monoteísta, ela tem esse preceito ético e moral. Beleza? Bom, seguindo aí a nossa proposta de aula, não é? Agora a gente tem que começar a falar de um outro povo. Beleza? Um outro povo muito importante, beleza? E que até hoje, com outro nome, ele está presente na sociedade, tanto ocidental quanto oriental. Tá? No final da aula, eu não me lembro se eu disse isso na primeira, eu até faço uma recordação sobre o Oriente, mas eu acho que eu já falei com o Oriente Próximo, Médio, que é a civilização persa. Que é a civilização persa. Toda vez que a gente pensar na civilização persa, a gente tem que lembrar que essa civilização, elas ocupam hoje o atual território do Irã. Beleza? Então os persas vão dar origem ao povo iraniano. Oriente Médio, lembrando que a relação de Oriente ela é eurocentrista, Oriente Próximo, vamos lá fazer aqui um rapidinho aqui, tá? Vamos lá, vou virar aqui. Lembrando, era essa recordação que eu queria fazer com vocês, beleza? Deixa eu abrir aqui para Império aqui, original persa. Lembrando aqui que Palestina, Oriente Próximo, né, em relação à Europa, que é Itália, Grécia, né, Oriente Próximo, não é? Aqui o Egito ainda entra um pouco nessa condição de civilização oriental. Oriente Médio, aqui a gente está falando do território iraniano, beleza? A antiga civilização babilônica e o Extremo Oriente, que aí vai Índia, China. Lembrando que nesse contexto, não é, a gente tem que lembrar que ali existe um imenso território de uma nação que é dividida entre o Oriente e o Ocidente, que é a Rússia. Tudo bem? Então, voltando aqui, a gente está falando dos persas. Então, aonde surge inicialmente a civilização persa? Mesopotâmia. Beleza? A civilização persa, ela surge inicialmente na Mesopotâmia. Tá certo? E daí, o que acontece quando os persas estão, não é, começam a se organizar? Não é? Começa a se organizar da mesma forma que a maior parte das populações antigas. Não é? Sociedades patriarcais, agropastoris, beleza? Não é? De organização familiar, beleza? Então, o que acontece? A gente tem que entender que essas organizações familiares, esses clãs, eles são autônomos. Tá? Eles são independentes entre eles. Os clãs, eles se relacionavam, mas não formavam uma aliança. A gente não pode considerar isso como cidade-estado.
tá? Porque cidade-estado é outra proposta de organização, aonde a gente tem um domínio político, uma classe dominante, não é, divisão social, hierarquizada e outras coisas mais. Tá certo? Então, o que que acontece? Nesse contexto, o Planalto iraniano ele era dominado pelos assírios, os babilônicos. Maneiro? Então, o que que acontece com esses assírios? Não é? Esses assírios eles estão tentando estender o seu poder e seu domínio sobre aquela região. Só que os persas, não é? Esse povo agropastoril e etc., eles se unem aos medos. Medos é outro povo daquela região, que eram grandes guerreiros e conquistadores, e ensinam aos persas todas as técnicas que eles conhecem. Beleza? Essa aliança entre persas e medos leva ao fortalecimento dessas duas tribos e à expulsão, ou pelo menos o afastamento do domínio assírio daquela região. É claro que na antiguidade tudo gera em torno de conflitos e conquistas. Então, o que que a gente vai ter? Um conflito entre medos e persas. Esse conflito entre medos e persas leva os persas que aprenderam com os medos à vitória sobre os seus mestres de guerra. Beleza? E a partir daí tem o início o processo de expansão territorial. Deixa eu dar um tempo aqui que eu acho que está dando o limite do vídeo e daqui a pouco eu faço outro.